Eu só falava, Senhor, falar com ela, toca no coração. Foi só intercessão, culto da intercessão para mim. E aí eu fechei o olho na hora do apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Aí ninguém levantou a mão. Eu falei, amém, Senhor. Aí alguém quer se reconciliar? Aí daqui a pouco eu vi todo mundo aplaudindo. Eu falei, minha esposa nunca aceitou Jesus, se reconciliar que ela não ia, né? Quando eu abro o olho, quem tá lá com a mão levantada é ela. Glória a Deus. E ela ali continuou, foi lá para frente, entregou a vida para Jesus, se batizou e nós começamos a caminhar juntos. Então agora eu já não estava mais sozinho, agora já tinha mais um. Você entende? E aí nesse processo de quebrar algumas crenças, de quebrar alguns paradigmas na minha vida, com essa pessoa do meu lado, com a minha esposa do meu lado, se tornou um pouco mais fácil, entendeu? De desconstruir, até porque nós éramos muito novos. Então, já que a gente está começando uma família nova, começando um movimento cristão juntos, então foi muito mais fácil para a gente começar a quebrar os paradigmas e construir a nossa casa, a nossa família. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre, meu nome é Emerson Nery, estou ao lado do amor da minha vida. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio, né, na Tizam. Sejam todos bem-vindos. Curta, comente, compartilhe, direcione esse link para o maior número de pessoas e lembre-se, se inscreva no nosso canal, que um monte de gente assiste e não se inscreve, né, Emerson? E onde nós estamos? Estamos na Tizam. O melhor lugar em Alphaville para você fazer o seu conteúdo, vem para cá. E hoje esse conteúdo é especial para você que está sozinho na caminhada dentro da sua casa. Eu quero que você preste muita atenção e assista completo esse episódio que nós vamos fazer hoje com o Pastor Rodrigo. Olá, eu sou o Pastor Rodrigo, estamos aqui convidados pelo Emerson e sua digníssima esposa Elaine, né, para falar um pouco aí do que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu já comecei meio que dando um spoiler aqui, né? Como que era o contexto ali da tua família? Eu venho de uma família de 4 irmãos, né? Eu sou o caçula de 4 irmãos. Uma família que transborda em amor, uma família que transborda em amor, porém não cristã, né? Mas o amor, ele sempre prevaleceu na nossa família. O que nos unia, o que fazia de nós uma comunidade muito unida e que caminhava para o mesmo destino, para o mesmo caminho. E dentro desse contexto aí que o Senhor ele nos encontrou e eu tive o privilégio de Deus de ser o protagonista de toda uma mudança de uma história da minha família. Da minha casa. E como que foi isso? Eu, né, conheci Jesus quando eu tinha 24 anos de idade, como eu disse, vindo num contexto não cristão, e eu vim de uma decepção, né, por seguir uma outra religião. Eu e a minha esposa, nós buscamos alguns métodos para ela engravidar, e assim, ela engravidou, só que com 3 meses ela acabou perdendo o bebê, e aí foi um choque e que fez eu me revoltar um pouco. Dentro desse contexto, Deus, na sua multiforme graça e sabedoria, já estava trabalhando no meu coração. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica e era daquele tipo que falava mal, né? Falava esses crentes que faz barulho, que nossa, uma barulhada, não precisa de tudo isso, né? A gente sempre fala, não precisa de tudo Deus isso. Deus não é surdo. Deus não é surdo. E ali dentro dessa decepção, já com essa semente plantada no meu coração, eu passei na frente de uma igreja, né? Acredito, não sei se pode falar. Pode. Paz e Vida. E eu sempre usei meu bonezinho, minha mochilinha nas costas, totalmente fora do padrão da realidade do que eu achava que era o cristianismo, que era o crente. Eu falei, se eu passar na frente daquela igreja e aquela mulher me chamar para entrar, eu vou entrar. Fez prova. E ali eu passando e ela entregando, faltava 15, 20 minutos para o culto, e ela entregando o panfletinho na porta, e eu passei, eu peguei o panfleto, e eu continuei andando, e na minha mente falei, não foi dessa vez. Quando eu dei uns 5 passos para frente, ela falou, ei, tem culto hoje, você não quer assistir, não quer participar? Aí eu falei, poxa, vamos lá, né? Vamos. Não tinha esse negócio de
de entender o mover de Deus. Deus fala, eu falei, talvez seja uma coincidência, mas já que eu falei, né, vou cumprir com a minha palavra. E entrei no culto. E aquele dia o culto foi todinho para mim, né? Falando do podcast anterior, a palavra foi a mesma para mim. Foi a palavra do profeta Elias contra os profetas de Baal. E aquele culto eu ouvia e eu me debulhava em lágrimas, né? Ouvindo a mensagem, no final teve o apelo. E aí, quando teve o apelo, eu corri para frente, entreguei minha vida para Jesus. E até hoje, já faz 16 anos que eu sirvo esse Deus maravilhoso. Meu Deus! E como que foi, assim, o início? Porque, como você falou, né? Você frequentava uma outra religião. Quando você decidiu por Cristo, como foi ali na tua família, nos teus amigos, com o pessoal até da onde você frequentava? Como é que foi esse processo? O processo do começo da caminhada é complicado, né? Como eu disse, eu venho de uma família não cristã e uma família enraizada nessa outra religião. E para sair, para romper, eu precisei viver muitas situações conflitantes dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio lar. Porque a minha família também tinha esse estigma, esse ranço, né, de cristão. E quando eu me declarei, eu comecei indo anonimamente, né, meio que escondido. E ali, uma hora ou outra, eu tive que falar para todo mundo, não, agora eu sou cristão, porque eu era confrontado. Falavam assim, não, e aí, vai ter tal coisa, você não vai? Vai ter um movimento. Isso dentro de casa, né? Com os amigos também acontecia da mesma forma. Vai ter tal coisa, você não vai? Eu falei, não, eu não vou. Eu não vou. E teve uma hora que eu me declarei, falei, não, eu tô indo para a igreja, eu tomei a decisão de se tornar cristão, mas como que pode e tal? Né? Teve até um episódio interessante, que teve uma cena dentro de casa, que o meu pai começou a chorar, né? Levado e guiado pela outra religião que a gente servia, e falou, esse é o final, se você for. E eu já sabia que eu não conseguia ler minha mente. Eu começava a falar, não, Deus, é isso, o Senhor está comigo, eu creio. E aí, daquele dia em diante, eu falei, não, agora eu vou ficar firme, Mas enfrentei muitos confrontos. Mas eu digo que em todos eles, Deus se fez presente. Amém. O que você... qual a principal mudança que você sentia no teu espírito quando você começou essa caminhada cristã? Cara, uma metanoia, né? Foi uma mudança mesmo de dentro para fora. Deus começou a... Sabe quando Deus ele começa a trabalhar na vida da pessoa e começa a destruir? Você fala, eu vivia isso, era isso, e aí daqui a pouco não desconstruiu tudo, aí você precisa começar a falar, não, se esse é o certo, porque eu sempre fui muito assim, como eu disse, de palavra. Não, se eu falei que é isso, é isso. E eu entendi que a palavra de Deus é a verdade. Eu falei, se ela é a verdade, então tudo que ela disser para mim fazer, eu vou fazer. Tem algo interessante assim que minha esposa, linda, amor, te amo, né? Pastora Simone, eu comecei a namorar com ela com 15 anos. Pra você ter ideia, noção. Meu pai falou, homem tem que ser homem, se você assumiu a filha no episódio 72, essa é a mesma coisa, com 15 anos, hein? As coincidências. Isso, homem tem que ser homem. Eu falei, homem tem que ser homem. Então eu assumi, né, a responsabilidade ali com ela. Até então não era cristão. Hoje a gente tem 24 anos de relacionamento. 24 anos de relacionamento. E ali a gente começou a caminhar. E quando eu me tornei cristão, o Emerson, ela não veio. Mas aí eu continuei caminhando, continuei servindo ao Senhor, continuei buscando ao Senhor, até que um dia, era aniversário da minha mãe. Eu falei, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou. Né, aniversário da minha mãe, ela falou, mas hoje que eu ia com você? Meu Deus, olha só. Olha aí o mistério. Aí eu falei, então vamos. E aí a palavra veio, e ali eu ouvindo a palavra, e chegou um momento que você com a família, com a minha esposa lá, né? Eu só falava, Senhor, falar com ela, toca no coração. Foi só intercessão, culto da intercessão para mim. E aí eu fechei o olho na hora do apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Aí ninguém levantou a mão. Eu falei, amém, Senhor. Aí alguém quer se reconciliar?
Aí daqui a pouco eu vi todo mundo aplaudindo. Eu falei, minha esposa nunca aceitou Jesus, eu se reconciliar que ela não ia, né? Quando eu abro o olho, quem tá lá com a mão levantada é ela. Glória a Deus. E ela ali continuou, foi lá para frente, entregou a vida para Jesus, se batizou e nós começamos a caminhar juntos. Então agora eu já não estava mais sozinho, agora já tinha mais um. Você entende? E aí nesse processo de quebrar algumas crenças, de quebrar alguns paradigmas na minha vida, com essa pessoa do meu lado, com a minha esposa do meu lado, se tornou um pouco mais fácil, entendeu? De desconstruir, até porque nós éramos muito novos. Então, já que a gente está começando uma família nova, começando um movimento cristão juntos, então foi muito mais fácil para a gente começar a quebrar os paradigmas e construir a nossa casa, a nossa família. Eu me identifico um pouco com a sua história, porque eu também fui a primeira da minha família, né, a aceitar Jesus. E eu costumo falar que quando eles perguntavam para mim, mas o que fez você mudar? Que eu era budista, né? Eu falei assim, é a paz que eu sinto. O que foi que tocou você num primeiro momento, assim, para você falar isso que eu quero? Eu digo assim, né, que a paz que a gente sente é totalmente diferente, né? Que eu estava acostumado com outro contexto, e quando eu entrei ali, a palavra me deu isso mesmo, uma paz mesmo como a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento. E a tranquilidade. Eu sabia que eu ia enfrentar muitos conflitos e muitos confrontos, mas quando aquela palavra entrou em mim, e eu digo que as lágrimas começaram a molhar minha camiseta, que eu chorei demais, e o louvor também já veio ajudando, o Fernandinho, vai chover. Eu falei, não, já choveu, né? Só que ao mesmo tempo que eu chorava, eu sentia essa paz, eu sentia essa tranquilidade, é assim, uma certeza, fala, Deus está comigo. Eu não vou enfrentar isso aqui sozinho. Como eu disse, muitas vezes é um coração quebrantado e contrito, né? O Senhor, ele não despreza. E toda vez que eu ia para o meu quarto, que às vezes eu tinha que passar no meio de alguns trabalhos ou movimentos que minha família estava fazendo, e eu passava no meio ali, tinha que passar no meio, literalmente. E eu ia para o meu quarto, eu dobrava o meu joelho, sabe? Eu chorava, e a presença de Deus, eu sentia a presença de Deus perto de mim. Eu sentia Deus comigo, me dando mais uma vez paz. E é possível, Rodrigo, honrar pai e mãe no meio desse conflito todo? Ou tinha embates que realmente eram mais esquentado, acalorado, assim? Como eu digo, né, minha família ela transbordava e transborda até hoje em amor. Transborda em amor. É o que nos fazia caminhar juntos. E sim, é possível. É possível. Quando se tem amor, é possível. Até hoje. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, meu pai se converteu com 72 anos. Meu Deus. Glória a Deus. Minha mãe também, eu tive a oportunidade de batizar o meu pai, a minha mãe, minha irmã, ainda tem meu irmão tá aí, né? Não se batizou ainda, mas já é né? Ele que foi o canal para nós estarmos aqui, mano, te amo, né? Meu irmão Robson, ele que foi o canal para nós estarmos aqui. E a nossa família era transbordava em amor, sempre transbordou. Então, quando tem amor, tem respeito, entendeu? Independente do caminho que ele estava seguindo, porque eu aprendi que o meu confronto, a minha luta, era contra principados e potestades. Então, minha guerra era no joelho. Quando eu me levantava, eu tinha paz para lidar com a maior tranquilidade dentro de casa. Então, esse amor, mesmo que tinha alguns embates, alguma situação, acho que a situação mais difícil que eu enfrentei foi, minha mãe sempre tinha o costume, não tem mais, de cortar o bolo e cortar aqueles 3 pedaços e colocar em cima da geladeira, né? E uma vez o bolo sumiu. E só eu, cristão. Quem foi o culpado? Porque normalmente quem já conhece o que estava rolando ali não iria comer esse bolo. Não iria comer o bolo. Ninguém ia tocar, ia esperar os dias necessários e o bolo ia ser descartado. Só que o bolo sumiu antes do tempo. E aí só você... E aí sobrou para quem? Para mim, que não estava ali. Aí minha mãe veio e falou comigo, então como eu sempre falei, tinha amor, tinha respeito. A única coisa que eu fiz, fui pro meu quarto mais uma vez, dobrar o meu joelho e chorar. E, mais uma vez, Deus sempre trazendo paz ao meu coração, tranquilidade, sabe? Aquele negócio, espera, calma, confia. Nós estamos aqui no podcast, eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre. Eu me considero um milagre porque Deus, quando Ele decide agir,
com o seu sobrenatural, ele te dá paz, mano. Ele te dá uma tranquilidade. Ele fala, mano, calma, eu vou fazer. E quando você conhece a palavra de Deus e você crê, porque tudo é possível aquele que crê, né? Quando a gente fala de milagre, mas a gente sabe que para Deus não há nada impossível. E tudo é possível aquele que crê. Então eu acreditei, eu confiei, falei, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Assim, ao mesmo tempo que tinha esses conflitos internos, né, e externos, eu tinha uma palavra, eu tinha Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então isso me dava paz, até mesmo para enfrentar alguns conflitos. Assim, eu nunca cheguei e fiquei assim, pregando. Entende? Eu ouvi a palavra, é até difícil, que às vezes você quer transbordar dentro de casa, você quer alguém para compartilhar a mensagem, e aí eu não encontrava ninguém, mas eu falava, não, tranquilo, amém. Né? Eu anotava tudo, deixava tudo num caderno, e eu sempre tive paz. Então os conflitos foi tranquilo de lidar, porque Deus ele sempre me dava essa paz, e eu ganhei minha família, assim, vamos dizer, né, de boca fechada. Através das suas atitudes, né? Das atitudes. Porque eu ouvi uma frase que ela faz todo sentido, porque muitas pessoas que não conhecem a Cristo, elas não vão pegar uma Bíblia para ler, se elas não conhecem. É muito raro isso acontecer, alguém pegar a Bíblia para ler sem ser cristão. Mas nós, como cristãos, somos a Bíblia que essas pessoas estão lendo, né? Então, mais do que a palavra, vale as suas atitudes. O pessoal da tua família ali, eles foram percebendo a sua mudança e alguns comportamentos que talvez por alguma situação, algum conflito, você poderia estourar, mas aí, de repente, o domínio próprio já foi vindo e você foi vivendo todos aqueles dons, né, espirituais ali, de autocontrole, e eu acho que de fato é isso que aconteceu, né? Não, sim. E assim, né? É legal, falando dos frutos do Espírito. Como eu disse, quando transborda em amor, eu acredito que o amor ele gere muito bem os dons, ou o fruto do Espírito, né? Então o amor ele me deu esse domínio próprio. Então é meu irmão, é minha mãe, são meus irmãos, é minha família. Eu amo eles. Eu não vou ganhar pela força, pela guerra, pela força do meu braço, esbravejando, ou pregando, ou lançando versículos bíblicos para você que está aí, né, nessa mesma situação. Não adianta, é como o Emerson falou, você vai estar pregando, você vai estar falando, mas eles não vão entender, eles vão entender a partir do momento que você mudar, que você deixar a palavra primeiro causar efeito em você, para que através da sua vida cause efeito neles. Então não adianta você ficar pregando. Até hoje é a minha estratégia, Emerson. Ainda tenho, minha família é muito grande. Imagina, é grande. Tem muito grande. peixe para vir ainda aí. Muita gente então para vir. Nós vamos mandar o link para todo mundo assistir aí, ó. Vamos, ó. Não, só isso, Sansana, já vamos estourar. Vamos estourar. É grande demais. Pra você imaginar, nós estamos num grupo aí que deve ter mais ou menos umas 70 pessoas. Só da família. Só da família, assim. Meus familiares, né? Meus familiares. Então, nunca fiquei, eu vou ali, sou convidado às festas, eu vou. Eu participo até o momento que dá para mim e ali, né, dentro dos limites. Vou lá, participo com eles, a gente dá risada, a gente se alegra. Eu não preciso pregar, eu sou pastor. Mas lá eu sou o Rodrigo primo, o Rodrigo sobrinho, o Rodrigo filho, o Rodrigo irmão, e ali a gente dá risada. Porque se a gente se isolar, a gente não consegue transmitir exatamente a mensagem, né? E até hoje, Emerson, eles me respeitam demais dentro da minha decisão. Ainda tenho alguns familiares que não são cristãos e eles me respeitam demais. Não tem esse negócio de confronto, de embate diretamente assim, não. Não tem. Entende? A Helene viveu um pouquinho isso também, né, Helene? Sim, porque acho que quando os familiares percebem uma verdadeira transformação na gente, não tem nem por que você falar, né? E aí eles vêm vindo aos pouquinhos, né? E depois que a sua esposa aceitou, quem foi o próximo? Tem um outro fato interessante, né? Eu venho de uma família, comecei a me relacionar com ela com 15 anos. E ela, né, a gente ali namorando e tal, antes de me converter, eu tive uma vida muito promíscua, assim, namorando novo, menino novo. Então fiz muita coisa errada, né? Até mesmo com ela. Foi algo que ela assim decidiu e pela fé. Então a gente continuou caminhando juntos. Quando eu me converti,
que eu falei, não, agora vamos fazer tudo certo, casamos, tudo, né? Já fazem 16 anos. Passado uns 5 anos, eu cheguei para ela e contei tudo aquilo que eu tinha feito. Falei, amor, ela já tinha maturidade, eu também. Amor, a minha vida antes de Cristo era assim, assado, né? E isso fez ela tomar mais confiança, falando, não, é tranquilo, passou. Então agora vamos caminhar. Eu sei o homem que você se tornou, né? O testemunho, eu sei o homem que você se tornou. E isso também toda a minha família estava observando. As próximas pessoas que se converteram foi a minha irmã e meu cunhado. Minha irmã e meu cunhado. Eu tinha uma sobrinha, Juliana. Juliana sempre foi conosco. E é interessante, como vindo de uma família não cristã, o meu cunhado e a minha irmã, eles estavam muito, muito infiltrados na religião a qual nós servíamos. Muitos mesmo. Eles eram os cabeças ali de toda a situação. E a Juliana sempre vindo conosco, a Juliana nunca querendo ir com eles. E eu acredito que isso foi movimentando o coração deles, criando uma curiosidade. Minha irmã, né, ela como nossa família era muito amor, então a gente sempre muito próximo, todo mundo foi indo para lá. Só que teve uma hora que ela teve um start e falou, não, irmão, aí ela começou a me pedir versículo bíblico. E eu mandava um versículo bíblico para ela e ela lia outro. E eu mandava um versículo bíblico para ela, ela lia outro. E eram versículos fortes que depois ela foi me falar, como a porca deslavada, volta ao vômito, o cão volta ao vômito. Versículos assim, nesse de confronto. Nível, de confronto. E ali ela, triste, e eu sem saber que ela estava triste, e ela pegou, olhou para mim um certo dia, eu estava no serviço, e falou, Rodrigo, ora pela gente que a gente está abandonando tudo. Estamos colocando tudo aqui no caminhão do lixo, tudo aquilo que eles tinham de aparatos, estamos colocando tudo no caminhão do lixo. E a gente está abandonando aqui a nossa velha prática, a nossa antiga religião. Ora pela gente. Eu falei, amém. Ali você já sabe, né? É tipo assim, gol, vitória, cara. Comecei a chorar, me alegrar, né? E ali ela foi para uma igreja carismática. Sim. E aí eu continuei orando, falei, tá um pouquinho mais perto, né? Tá um pouquinho mais perto. E um dia, ela indo para um culto, acho que era a minha unção de evangelista, dentro de uma Zafira, 7 pessoas dentro de uma Zafira, né? Zafira, 7 lugares. Ela sentada no meio, eu dirigindo. A irmã que estava lá no fundo, Deus tomou ela e falou, assim diz o Senhor, que ela já estava convencida no coração. Ela não tinha se entregado, mas ela já estava convencida. Fica tranquilo, em outras palavras, né? Ela pode, né, explicar melhor, mas em outras palavras, fica tranquilo que dos seus eu cuido. Só vem e me serve. Amém. E aí Deus tomou o coração dela, ela foi a próxima pessoa assim, a se entregar. Porque muita gente fica preso, né? Em outras práticas por conta do medo de retaliação, né? Do que ali é apresentado, como se você sair desse caminho, tal coisa vai acontecer. Vão te matar. E eu acho que é uma estratégia. E mantendo a pessoa dentro de uma área que ela já quer sair, mas ela fica com esse receio de sair. E assim, né? Eu tive esse impulso. Eu não era casado na época, era só eu e minha esposa namorando, assim, não era casado no papel. Para ela já tinha o esposo, já tinha os filhos, né? Se tornava mais complicado. Então ela ainda tinha essa resistência. Só que quando Deus falou com ela, ela orou, Deus, se é assim, então. Aí ela veio, começou a caminhar, começou a servir o Senhor. E ali Deus começou a trabalhar na vida dela, na família dela, na casa dela, meu cunhado Félix, né? Minha irmã Márcia. Meu cunhado Félix fez até uma prova com Deus um dia. Falou, vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos lá, vou fazer uma prova aqui. 7 dias eu vou no culto, né? E aí, antes dos 7 dias, ele estava lá, desejoso de se batizar. E aí ele falou com o pastor, né? Eu quero me batizar tal dia, só que era só... Ele falou que queria 7 dias. Era o 6º dia, o pastor falou, não, que bênção, vamos lá, vamos te dar o estudo e tal, né? Já tinha ido 6 cultos. Aí ele falou, tá vendo como não é nada? Porque eu falei 7. E o pastor entrou dentro da sala para conversar com outro pastor. Aí o pastor saiu e falou, ô irmão Félix, não vai dar,
porque tal, tem um evento, vai só a semana que vem. Ou seja, deu 7 dias que ele tinha feito o propósito de Deus, em 7 dias ele estava descendo as águas e se batizando. E aí ele foi o próximo. Eu percebo que, assim, né, você, pelo fato de ter sido o primeiro, e depois, né, toda a família que você foi ganhando ali para Cristo, os membros da tua família, você, acredito que você tem um chamado para a libertação. E você acha que é o principal ponto do seu ministério ou não? Eu tenho estudado para isso, né? Por mais que eu vi, assim, é difícil que gera curiosidade. A curiosidade, ela tem um seu lado bom e tem um seu lado ruim, mas eu vi muita coisa, né, nos lugares onde nós passamos, né? Coisas que a gente pode chamar de sobrenatural. E por ter visto muitas coisas, as coisas foram acontecendo naturalmente. Tá num culto e manifestar alguém, né? Ali durante um momento de oração e a gente precisar começar a entrar nesses confrontos. E eu falei, mas eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso de base bíblica. O que me fez pesquisar, porque eu não posso criar uma doutrina em cima de uma axiologia. E aí eu fui procurar homens que já trabalhavam nessa área, então eu estudei muitas pessoas, né? Não sei se a gente pode falar aqui, o último curso que eu fiz agora com Carlos Ribas, né? Carlos Ribas. Ele é aluno do Carlos Ribas também. É, Escola de Libertação Avançada. Escola de Libertação, né? O EA1, eu fiz o EA1, José Maurício, isso tudo, tudo que é de área de libertação, Tânia Tereza, né? Vários outros pastores que já estão se movendo aí, que já se movem há muitos anos nessa área de libertação. Eu comecei a estudar não somente para aplicar, mas como também para ter um conhecimento do ministério, do reino, de como a gente ia se mover, né? E eu aprendi uma coisa assim, que acredito que o Carlos Ribas ele sempre fala muito, assim, a gente tem que saber diferenciar, né? O que é demônio, o que é hormônio, né? O que é psicológico. Então eu precisei estudar muito, porque hoje em dia tem muita questão, principalmente agora depois da pandemia, tem muitas questões que é do psicológico da pessoa, que a pessoa infelizmente, né, passou por algumas situações traumáticas, que é das emoções, então a gente precisa aprender. Então eu tive que estudar bastante. Não sei se foi por causa do lugar que eu passei não, Elaine, o que você acha? Pode ser. É uma linha muito tênue, né, entre a esquizofrenia e problemas espirituais. Então, você precisa ter muito discernimento para poder separar isso, né? E não querer ganhar fama, né? Não querer se enaltecer em cima disso. E também o ponto de não espiritualizar tudo, né? É fácil para você separar isso ou até mesmo ensinar na sua igreja como você leva essa caminhada? Então, a gente costuma sempre separar, né? Tem a questão das observações, tem a questão das análises. Não vou falar assim que é fácil. Fácil não é, mas a gente ora pedindo para Deus discernimento. A gente ora pedindo muito discernimento. E é o que eu passo sempre para a igreja. Calma, antes de tomar qualquer ação, vamos analisar, vamos fazer um mapeamento, vamos estudar a situação, porque senão a gente pode causar mais dano. E o que você falou, eu acho que é a chave. Quando você está ali para atuar em prol do reino, não para uma promoção própria, você sempre tende a proteger a pessoa que está passando pela situação, né, de libertação, no caso. Então a gente procura sempre proteger, sem promoção, e ali nessa proteção, nesse lugar seguro, fica mais fácil de você fazer uma análise, de você fazer um estudo. Então é o que eu tenho passado, eu tenho ensinado. Eu falo, calma, né, porque às vezes a gente vê um mover espiritual, todo mundo já quer correr, já quer se agitar. Não, calma primeiro. Vamos tranquilizar e vamos analisar o fato, vamos tirar a pessoa de cena, vamos proteger. Então a gente tem andado com muito discernimento, buscando discernimento. Eu acho que todo pastor que tem um seu ministério precisa buscar isso, esse discernimento de espírito e essa proteção, porque o que promove o reino é a palavra de Deus. A libertação ela acontece pela palavra de Deus.
Então você não pode simplesmente pegar um fato igual, infelizmente, a gente vê na internet, né? Porque chama atenção, como eu falei, né, anteriormente, eu não quero que ninguém se torne tão curioso que se aprofunde nos estudos. Porque conheço gente que vai estudar e se aprofunda em alguns estudos e às vezes não consegue voltar. Fica tão envolvido ali. É um caminho sem volta, né? Não consegue voltar. Então, não quero gerar curiosidade, porque é um negócio que chama. Mas a gente precisa lidar com isso de uma forma muito cautelosa. É verdade. E até mesmo o fato depois da pós-libertação, né, pastor? Para poder fazer o acompanhamento dessa pessoa. Porque, assim, existem pessoas que vivem de igreja em igreja, indo atrás de cultos, culto de libertação, semana de milagres. Revelação. E a pessoa, semana da revelação, a pessoa fica indo atrás disso. E se num momento desse ela é liberta num culto que ela não está debaixo da autoridade daquele pastor, ela corre um sério risco depois de cair de novo, né? E você acabar causando mais males do que bem, né? Porque a casa varrida, adornada, né? Uma hora ou outra o demônio sai, mas ele volta trazendo 7 piores. Então, o que vai firmar a pessoa é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai deixar ela firmada. É igual você falou, é após libertação. Senão vira só um show de horrores, né? Sim. Só um show de horrores, que a pessoa cai, estribucha tudo e daqui a pouco você não dá prosseguimento, não tem um acompanhamento, vira um show de horrores. Né? E como eu disse, assim, não foi nada que a gente planejou, falou, nós viemos de lá, nós saímos desse lugar, agora nós vamos ter que atuar nisso aqui. Não foi. Não foi assim, não. Nós saímos de lá, tudo, mas a gente quer pregar a palavra de Deus, isso aí. A gente quer enaltecer o mais reino, importante a gente quer engrandecer a Cristo. Né? Não é só igual o meme da bicuda na cara do cão, né? Bem isso aí, não. Não foi esse propósito. Não é o nosso propósito, não é o nosso desejo, até mesmo o meu chamado pastoral, assim. Sim. Eu corri muito. Pensa numa pessoa que correu. Né? Já era reconhecido dentro da minha casa, como eu disse, meu irmão que me trouxe aqui, ele que olhou, ele é um simpatizante, mas quando ele assistiu o programa, ele falou, é a sua cara, mano, você precisa ir lá, você precisa ir. Eu falei, nossa, irmão, mas assim, então não foi nada assim que eu fui, né, sabe aquela pessoa que chega e eu falo, eu quero ser pastor, eu gostava era de pregar, eu gostava de ser evangelista, eu não queria tomar conta de igreja, só que todo lugar que eu ia, alguém se levantava e falava, você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Eu falava, não, eu não quero ser pastor, eu gosto de pregar, sabe, tava naquela emoção, não, eu quero uma agenda, né, eu nunca coloquei, né, agendas abertas, mas não, eu queria agenda, eu queria ministrar. E o que aconteceu foi o seguinte, uma hora eu entrei para dentro de uma sala, um fato interessante, e tinha uma senhorinha, sabe aquela senhorinha? Aquelas. E aí eu entrei dentro da sala e ela falou assim, Deus manda te dizer, você aceita ou ele te recolhe. Meu Deus. Aí é sério, hein? Eu não... Pra mim, Deus nunca ia falar uma coisa dessa. Você fugiu mesmo, pastor. É sério. E eu falo pra todo mundo isso. Eu falei, não, eu aceito, né? É melhor aceitar. É melhor obedecer do que sacrificar a própria vida. Aí eu aceitei. A partir do momento que eu dei aquele sim, Deus ele respeita muito, né? Até um certo ponto, né? E ali, depois que eu aceitei, as coisas começaram a acontecer. E o ministério começou a acontecer. E assim, as situações aconteceram. Eu não queria ter um ministério, mas sabe quando Deus ele te impulsiona, você tá naquele lugar e parece que aquele lugar vai te empurrando. Aí teve uma hora que eu saí e falei, não tem o que fazer. É muito interessante que você falou sobre honrar pai e mãe. Quando foi para mim ser ungido pastor, eu cheguei no meu pai. Meu pai não era cristão ainda. Eu falei, pai, eu vou ser pastor, vou me tornar pastor, vão me ungir a pastor. E aí ele falou pra mim, você tem certeza? Eu falei, pai, pra mim não tem outro caminho. É isso. Aí ele falou, então vai debaixo da bênção, meu filho. Meu pai não era cristão, ele falou, vai debaixo da bênção. Vai debaixo da bênção. Meu pai foi a última pessoa a se converter da nossa família, a última pessoa da nossa a se converter. Sim. Ainda tem mais pessoas ainda, então sim, não vai parar nele. Com certeza. Mas eu tinha uma oração assim, Emerson, que era assim, Senhor, nem que seja no leito de morte, que meu pai aceite a Jesus.
Eu sei que é uma oração difícil, assim, né? Porque meu pai já tem 76 anos e eu sabia, a gente tem que tratar com essa realidade. E eu falava, o meu desejo é que o meu pai aceite o Senhor Jesus. Na época da pandemia, meu pai teve um câncer. E meu pai, ele bebia muito. Toda a minha vida, eu sempre conheci um pai que bebe, né? A minha casa infelizmente, era essa a rotina. E quando meu pai, ele teve câncer, ele parou de beber. E ali a gente, como é uma casa que transborda muito amor, meu cunhado é um irmão, né? A gente levava ele, na época da pandemia, todo dia para fazer a químio, né? E levando. Meu pai chegou, teve um momento que teve que usar fralda e tudo levando. E eu só orando, Deus, toca no meu coração do meu pai, que meu pai aceite o Senhor. E só intercedendo, e levando e agindo com amor. Teve um retiro que nós fizemos, retiro de cura e libertação. E meu pai nunca tinha ido. E nesse processo, graças a Deus, meu pai, né, melhorou, recebeu alta ontem. Para a honra e glória do nosso Senhor. PCA zerado, né? Então Deus foi trabalhando e curou. E um retiro, alguns anos atrás, ele estava lá e tem um primo meu, um apóstolo Ruberley, muito usado por Deus. Ele é muito incisivo. Ele é muito mais incisivo que eu. E ali naquele retiro ele falou, tio, você tem que aceitar Jesus. E a gente já estava em oração, sabe? Aquele negócio de interceder que a gente aprendeu, né? Vamos interceder, Senhor, preparar um ambiente e tal. Meu, assim, quando eu vi meu pai lá na frente chorando, entregando a vida para Jesus, foi uma alegria. Mas eu sempre fui muito assim, muito pé no chão, sabe? Eu falei, não, aceitou, mas eu quero ver ele se batizar, né? Tem muita gente que aceita e volta. E ali saímos daquele retiro, ministrando ele, conversando com ele. Falei, pai, agora você precisa se batizar, você precisa subir dar um de nível. Mais. Meu pai falou, tá bom, tranquilo, vou me batizar. E meu pai se batizou. Hoje, eu chego lá na casa do meu pai, ele tá sentado na cadeirinha de balanço dele fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Glória a Deus. Meu pai lendo a Bíblia. Sabe o que meu pai falava pra gente no passado? Se você ler a Bíblia, você vai ficar louco. Meu pai falava isso. Olha as mentiras do diabo. Se você ler a Bíblia, você vai ficar louco. Se quem lê Apocalipse, você vai ficar doido. Não sei se você já ouviu esse contexto. Sim. E hoje eu vejo meu pai lendo a Bíblia. Cara, pra mim isso não tem preço, meu. É algo assim que, tipo, eu falo, Deus, obrigado. Mas eu lembro, né? Veio aqui um insight. Uma vez que eu subi, antes de me tornar pastor, eu subi um monte. Eu era cooperador, né? De subir monte. Eu gostava de subir monte, aquelas campanhas. E eu ajoelhei num pé de uma árvore. E ali naquela árvore, coitada da árvore, não tinha nada a ver, né? Mas eu batia nela e falava, Senhor, Deus Todo-Poderoso, a minha vida no teu altar, pela minha família na tua presença. Glória a Deus. A minha família no teu altar, a minha família na tua presença e a minha vida no teu altar. Eu acho que não ouvi vento, não veio chuva, não veio nada, mas eu creio que Deus ele aceitou o negócio. Virou o trono. Virou o trono. E aí hoje é esse o contexto. Eu acho que como a gente já até falou no início, né? Esse episódio ele fica marcado como você que está sozinho nessa caminhada, para que você nunca desista, né? Nunca. Eu tô ao lado aqui, eu me converti muito cedo, me desviei, voltei, mas a Elaine e o pastor Rodrigo, eles tiveram essa transformação de vida, então eles têm um paralelo ainda maior para fazer entre a paz que existe em Cristo, né? E você se tornar uma nova criatura, como diz na Bíblia. Pastor, eu gostaria que você olhasse ali para aquela câmera e você desse um recado assim, qual foi, se teve algum momento que você achou que estava mais difícil conseguir alcançar essas bênçãos, e o que você fez, qual foi a chave aquilo que Deus colocou no seu coração, que pode servir para que a fé de quem está assistindo seja renovada. Eu digo que o passo mais difícil é sempre o próximo. É sempre o próximo. Né? Então, teve muitas situações assim que a gente pensa, fala, pô, não vai dar, não vou conseguir. Mas a Bíblia diz que Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Então, eu sempre vi que eu podia mais. Mas eu sempre estava ali perseverando, dando um passo adiante. Se Deus falava, não, põe o pé, eu
colocava o pé. Então, eu acredito que a perseverança e uma estratégia mergulha na presença de Deus. Mergulha na presença de Deus. Todos os dias eu li a Bíblia, todos os dias eu orava, todos os dias eu perseverava em oração. E não desista de orar pelos seus familiares. Ore, ore, ore. E quando você cansar, ore mais uma vez. Ore de novo. Amém. Amém. Eu vou te fazer mais uma pergunta, também olhando para aquela câmera. Se você pudesse resumir a sua vida, a sua caminhada cristã, essa transformação em 1 minuto, como que seria? Resumir a minha caminhada é difícil, hein? Em 1 minuto. Amor. Amor. Porque o amor que transbordou na minha família é o amor que eu transbordo hoje na vida das pessoas. Eu acho que a minha caminhada foi uma caminhada de amor, onde eu aprendi o amor de Cristo, onde eu senti o amor pela minha família e hoje eu sinto amor por todas as famílias. O nosso ministério tem um nome específico que é Família Unida pela Graça. Não é à toa, porque eu acredito que se não for para ser família, não adianta ser igreja. E a nossa igreja hoje, manda um beijo para todos, a nossa igreja transborda em amor. Amém. Amor. O pastor tem o cheiro das ovelhas, né? Você vê que, com certeza, chegando lá, o dia que eu for visitar, tenho certeza que eu serei muito bem abraçado ali. Né? Muito bem abraçado. E como vai ter churrasco, a gente ama um churrasco. Aí é benção. Fala glória a Deus aí, Sansão. Elaine, qual o resumo que fica hoje? O principal ministério dele é a família, né? Não pode ter as ovelhinhas dele lá, mas ele começou já a ser pastor desde o dia que ele aceitou Jesus. A ministrar na vida daquelas pessoas e a mostrar o verdadeiro amor de Deus, né? Que cura, salva, liberta. Parabéns, pastor Rodrigo. Amém. Pastorzão, se eu ter a oportunidade aí agora de agradecer algumas pessoas aí, fica à vontade. Tem que agradecer o irmão, hein? O irmão tem que ser o primeiro da lista. Primeiramente, agradecer a Deus. A Deus, lógico. A Deus que tem nos fortalecido. Com certeza, agradecer a ele, meu irmão, que eu amo. Né? Nós estamos aqui, né, embaixo de uma graça, de amor. Né? Eu acredito que eu consigo sentir o fluir de Deus, o amor de Deus aqui. O amor que une os irmãos. Eu quero agradecer a ele, quero agradecer a minha cunhada, Roberta, que eu amo demais. A minha esposa, Simone, que está ali também esperando, né? Ela é tímida, não quis entrar, que eu amo. Meus pais, minha irmã Márcia, meu irmão Marcelo e toda a família unida pela graça. Amém. Que está aqui, para mim estar aqui, eles estão lá, estão me apoiando. Tem uma galera orando por mim, né? Pela gente aqui nesse mover, para que esse podcast alcance mais famílias. Nunca desista da sua família. Amém. Nunca desista da sua família. Pegou aí, né, Sansão? Nunca desista da sua família, Sansão. Não, mas é outra coisa. Não é, sua família já é uma bênção, Sansão. Nunca desista. É isso aí. Olha, eu quero agradecer, pastor. São conexões que são feitas reservadas por Deus, né? Nós chamamos aqui no episódio 70 o Alan, que veio junto com a Bruna, e através disso a gente foi criada aí essa conexão, e o senhor está aqui hoje. Foi um prazer enorme estar aqui, né? O nosso tempo é curto, né? Que se a gente for falar de todas as coisas que Deus fez aí, acho que um dia seria muito pouco. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela família, pela igreja. Família Unida pela Graça. Pelos irmãos da Família Unida pela Graça. Agradecer que Deus prospere cada vez mais o seu ministério. Amém. Que as sementes que forem lançadas ali se tornem grandes florestas através da vida desses irmãos, né? Que sempre a sua palavra encontre uma terra boa. Amém. Amém? Que o Senhor continue abençoando o seu ministério em nome de Jesus. E abençoe vocês também. Amém. Que esse podcast venha alcançar muitos e muitos corações e venha chegar muito e muito longe. Amém. Que Deus continue usando poderosamente a vida de vocês, que vocês não sabem como todo esse evento, né, vamos chamar de um evento, desse podcast que acontece aqui, alcança as famílias e as vidas. Né? Nós estamos carentes de podcasts nesse nível, nesse sentido, que não tem motivação nenhuma de confrontar nenhum tipo de religião.
entende? Que não tem intuito nenhum de se promover através de escândalo, né? É somente pessoas comuns que foram alcançadas pelo sobrenatural de Deus vivendo um milagre. Parabéns para vocês. Obrigado, Deus abençoe. Pastor, normalmente eu acho que eu nunca fiz esse tipo de pedido, mas eu vou fazer aqui. O senhor pode orar pelas pessoas como o senhor começaram na caminhada cristã sozinha e estão sentindo esse peso espiritual? O senhor pode fazer essa oração, por favor? Posso. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Eterno. Pai, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade e por esse casal maravilhoso e abençoado. Senhor, nós estamos aqui em prol do reino, Pai, não para promoção própria, mas em promoção do reino. E eu peço ao Senhor, Deus, que cada pessoa que está assistindo agora, Senhor, esse podcast, aonde, Senhor Deus, essa palavra entrar, que encontrar, Senhor Deus, um Davi ali, Senhor, uma pessoa, Senhor Deus, ó Pai, que está sozinha na caminhada, sozinha não porque o Senhor está com ela, mas que está ali se sentindo sozinha, sem ninguém, Senhor Deus, de carne e osso para acompanhar. Eu peço que, Senhor, elas venham sentir a sua presença, assim como eu senti ali no meu quarto, Senhor, presente, e na igreja o Senhor respondendo as minhas orações, me fortalecendo, que essa pessoa seja fortalecida pela tua palavra, que essa pessoa seja fortalecida pela tua presença, que ela consiga dar muitos passos, Senhor Deus, ó Pai, diante da sua presença, até o êxito, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dela e que ela, Senhor, seja um instrumento de mudança, de transformação para uma casa, para uma família, e depois, Senhor, para todo o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tome posse dessa palavra, tá bom? E é isso aí, você encerra de novo. Você encerrou tão bonito semana passada. Quer que eu encerre? Claro. Então, pessoal, até a próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.